Boa tarde a todos aqui presentes. É com uma grande alegria que a gente começa a mesa redonda de hoje, na nossa terceira semana acadêmica do campus Belfort Roxo. Hoje, o título da nossa mesa redonda é Empreendedorismo e Mercado de Moda em Tempos de Pandemia. Ela é composta pela pessoa que vos fala e também com grande prazer com as professoras Bárbara Friaça e Denise Loyola. De antemão, também agradecemos a ajuda técnica das professoras Lara Ovidio e Heloísa Santos. Agora, por gentileza, antes da minha apresentação, eu gostaria que as professoras Bárbara e Denise se apresentassem também. Bom, eu primeiro? Pode ser, professora Bárbara. Bom, boa tarde, sou a professora Bárbara Friaça, eu atuo no campus Belfort Roxo, do UFRJ, sou formada em indumentária pela Escola de Belas Artes da UFRJ, tenho mestrado em Estudos Contemporâneos pela Universidade Fluminense, Federal Fluminense, licenciatura em Artes Plásticas e também licenciatura em Artes Cênicas. Agora, olá, professora pessoal. Denise. Sim, obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui hoje, né, com todos vocês. Eu sou a Denise Loyola, hoje eu ocupo a função como docente, né, do Instituto Federal, no campus Belfort Roxo, especificamente no eixo de gestão de negócios. Eu sou mestre em engenharia de produção pela PUC-Rio, tenho aí 10 anos de experiência nas áreas de gestão da produção e logística, e eu acredito hoje que a nossa troca ela vai ser bastante enriquecedora, né? Fiquem conosco e aproveitem aí a nossa terceira semana acadêmica. Bacana. Tomando a palavra novamente, então, deixa eu me apresentar agora, que as damas se apresentaram primeiramente. Eu sou o professor Welton Zonatti, sou licenciado em Educação Artística, bacharel em Texto e Moda, mestrado também na mesma área, doutorado e pós-doutorado na área de sustentabilidade pela USP. E já atuo há mais de 10 anos nessa área de docência, principalmente voltado para a área socioambiental da moda e do vestuário. Tá bom? Então é com grande prazer que a gente começa aqui a mesa redonda, primeiramente com a professora Denise Loyola. Sim, então nós vamos começar. Por gentileza, eu gostaria que colocasse, né, o nosso material, por favor. Obrigada, né? Podemos seguir aqui para o próximo conteúdo. Então, assim, nós iniciamos hoje falando aí que a pandemia, né, do coronavírus mudou aí o funcionamento de mais de 5 milhões de pequenas empresas, né, no Brasil. Eu não sei se vocês têm acompanhado, né, nas instituições como o Sistema Sebrae, por exemplo, que vem aí realizando, né, algumas pesquisas quinzenais, né, algumas pesquisas mensais aí com grupos, né, de empresas de diversos segmentos para entender, enfim, aí como é que anda, né, o comportamento da crise frente aos pequenos negócios, como é que o mercado da moda vem aí se adaptando, se comportando ao longo da pandemia. Fato é que 90% dos empresários, né, nos últimos meses, declararam em si queda, né, no seu faturamento. Outro indicador que vocês podem ver aí no material, que é extremamente alarmante, é que em torno de 60% dos empresários tiveram aí que interromper, né, o seu funcionamento, né, enquanto aí que 20% começaram a operar com alguma adaptação, aí, seja como delivery, seja como entregas online, redução de funcionários, né, escala, ou adequação de atividades, né, no sistema de home office. Ainda assim, que algumas medidas preventivas, né, tenham sido tomadas com auxílio emergencial, que, na minha opinião, é um valor que é extremamente baixo. A pandemia vem, sim, refletindo uma piora na desigualdade social no Brasil. Então, hoje nós temos um alto índice de desemprego, né? Pessoas aí que perderam o emprego, não procuram mais trabalho, seja por medo, né, do contágio do coronavírus ou pela falta aí de oportunidade, que eu acredito, de emprego na região. Isso que significa, sim, que nós estamos vivendo, né, em um momento de crise, né, um momento aí de bastante vulnerabilidade. E aí, a gente seguindo para o próximo material, para o próximo slide, levando aí em consideração, né, todo esse cenário de crise, todo esse cenário de incerteza, eu gostaria de trazer 3 fatos que são extremamente importantes, né, que a gente precisa saber. É que o primeiro, a crise exige que você tenha decisões rápidas,
significa, né, que é preciso aí fazer alguns movimentos rápidos de adaptação, porque tudo muda. A verdade é essa. Outro ponto é que toda crise envolve riscos, né? Toda crise tira a gente da nossa zona de conforto, tira a gente do nosso estado natural. Por isso que é importante aqui que nós tenhamos uma capacidade rápida, né, de se reinventar, de se adaptar. E outro ponto também é que a crise é passageira. Então, significa que ela tem início, meio e fim, ela é temporária. Né? É muito importante que você que está nos ouvindo, né, você empresário, ou você empreendedor, ou você enquanto pessoa física, você enquanto pessoa jurídica, é importante que você entenda que nós estamos, sim, vivendo em um momento de crise, que tudo vai exigir um risco, vai exigir, assim, mudanças rápidas, com rápida capacidade aí de adequação, mas isso é um momento que vai passar. Então, de certa forma, a gente tem que pensar aí, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, né, que oportunidades nós podemos, assim, construir a partir de tudo isso. Seguindo aí para o próximo conteúdo, a moda, sem sombra de dúvida, é, sim, um dos segmentos mais afetados nesse momento de crise, né? Quando a gente fala aí no assunto, principalmente de pequenos negócios. A gente pode ver aí que os dados, né, do setor da moda, infelizmente, não são os melhores, né? O professor Elton aí vai falar muito bem, né, mais à frente, mas nós, sim, estamos atrás do segmento de turismo e da economia criativa, né, que foi drasticamente afetado também. Então, a gente, enquanto setor da moda, vem sofrendo um pouco mais, né, porque o mercado da moda perdeu muito com esse apelo de compra. Né? O consumidor hoje ele está muito mais preocupado com as questões mais específicas do isolamento, né? Ele está muito mais preocupado com os produtos, né, de necessidade básica, com a alimentação, com os produtos de higiene pessoal, produtos farmacêuticos, né? O consumidor ele está muito mais preocupado com a sobrevivência. Né? Está preocupado em trazer recursos para dentro de casa, ele está preocupado em manter o seu emprego. Então, o poder de consumo, sim, ele está muito mais limitado, seja aí pela queda no poder de compra, por conta aí da queda salarial, ou mesmo desemprego, ou sim, seja pela questão do isolamento. Né? No caso do varejo, já é um pouquinho mais delicado, né? Que o varejo aí, uns meses atrás, não teve muitas opções, ao não ser a cumprir o decreto do governo, né, no cumprimento aí do isolamento social. A indústria ainda assim consegue uma flexibilidade um pouco melhor, e aí conseguiu se manter de alguma forma operante, né, mediante aí algumas condições, mas o mercado da moda, no geral, foi muito impactado nesse momento, a verdade é essa. E aí é importante a gente enxergar que oportunidade desse contexto a gente pode aproveitar. Um ponto interessante é que se a gente olhar os setores que são considerados essenciais, eles vêm conseguindo mostrar a maior resiliência, né? No caso do healthcare, que são os hospitais e clínicas, supermercados, farmácias, enfim. E outros setores ou subsetores, vocês podem ver aí no documento, que mostraram um desempenho forte, que é um caso curioso. Nós temos aí o destaque para o e-commerce, né? Para o transporte e para os itens esportivos, né? Possivelmente aí refletindo algumas mudanças, né, de hábito, de restrição de acesso a espaços públicos e academias. Seguindo para o próximo conteúdo, aí a gente tem que olhar agora um novo perfil de empreendedor, né? E falando aí no conceito de empreendedorismo, hoje sim é preciso entender que empreender vai muito além do que você criar um negócio, né? Ou você desenvolver aí habilidades de gestão de empresas. A verdade é que o empreendedorismo, ele incentiva o autoconhecimento, né? E a busca pelo entendimento do outro, dos problemas sociais, com o objetivo aí de você pensar, criar soluções que impactem e transformem a vida das pessoas na comunidade. Então, eu sempre digo assim que existe, digo inclusive em sala de aula, né? Que existe uma diferença muito grande entre você ser um empresário e você ser um empreendedor. A verdade é que nem todo empresário é de fato um empreendedor, né? Então, assim, para você ser um empresário, é preciso você ter uma empresa, é preciso você ter um CNPJ. Enquanto que você, para ser um empreendedor, é preciso que você tenha uma ideia, né? E que você tenha algumas habilidades e que você trabalhe essas habilidades e competências de você converter a sua ideia em algo concreto, ou seja,
você converter, assim, a sua ideia em uma oportunidade, um produto, um serviço aí que seja rentável. E significa, inclusive, você identificar, né, as necessidades do outro e ver nisso uma oportunidade de você criar aí soluções. E falando aí nesse contexto de pandemia, nesse contexto de crise, né, a gente, enquanto empreendedor ou empresário, sobretudo aquele que é o mais frágil, que são os pequenos negócios, a gente vai ao encontro aí de 3 grandes reinvenções, né? A primeira é a reinvenção da estratégia. Significa que você precisa olhar para frente de uma maneira diferente. Você precisa olhar para frente de uma maneira diferente que você vinha olhando, né? Então, quando a gente ouve muito, né, dizer que o normal não voltará, né, que nós estamos aí diante de um novo normal, isso é verdade. Nós estamos vivendo uma crise aí sem precedentes na história da humanidade. Todos estão sofrendo com ela, né? A gente precisa enxergar isso, né? Precisa enxergar no nosso negócio e precisa enxergar isso de uma maneira diferente. A gente precisa olhar para frente. E aí você tem que pensar, como é que vai ser o seu negócio no pós-Covid? Né? Como é que vai ser o seu relacionamento com o cliente no pós-Covid? Né? Como é que será o seu fluxo de caixa durante e pós-pandemia? Né? Que medidas você precisa fazer na sua gestão enquanto empresário, na sua gestão enquanto empreendedor, né, do seu negócio, pensando aí em níveis estratégicos, táticos e operacionais, para esse momento de crise e esse momento de pós-crise. Né? A segunda grande reinvenção é a reinvenção da gestão. Né? Você, apesar de você ter que olhar para frente, você também precisa olhar para o hoje. Né? Eu só posso pensar na estratégia ou na retomada do amanhã se eu sobreviver. Você precisa sobreviver enquanto negócio. Né? E nesse momento não é mais aquele discurso de alavancagem do negócio, ou de faturamento, né? Ou de expansão do negócio. Esse momento é um discurso de sobrevivência. Né? E aí você tem que pensar, como é que eu sobrevivo? Né? Eu sobrevivo revendo a minha gestão. Né? O que eu posso renegociar com o meu funcionário? Né? Como é que eu posso renegociar com os meus principais fornecedores? Esse é um momento de reinvenção da gestão. Né? E a terceira reinvenção é a mudança do discurso. Né? Hoje aí, considerando que nós estamos lidando num cenário que é extremamente vulnerável, nós estamos lidando com vidas, né? Nós precisamos pensar, enquanto empresário ou enquanto empreendedor, né, no acolhimento. A gente precisa pensar na empatia, né? Todos nós estamos sofrendo, estamos vivendo em um momento de incerteza. Então, assim, a gente não conhece a situação de quem está do outro lado, que pode ser melhor ou pode ser pior que a nossa, né? Fato é que a gente precisa o quê? Na hora de ofertar o produto, na hora de divulgar o nosso produto ou serviço, na hora de você colocar a sua marca, né, para o mercado, você precisa fazer tudo com muito tato. Né, tudo com muito cuidado, muita sensibilidade e muita delicadeza. Isso significa também que antes de você ofertar o produto, você tem que se preocupar com seus funcionários, você precisa se preocupar com o seu cliente, você precisa se preocupar com os seus fornecedores, né? Você tem que se preocupar com todos. É possível faturar? É, tá? Mas é preciso fazer isso num discurso muito bem colocado. E além do discurso, é preciso você se envolver, é preciso você sentir, é preciso você ter empatia e cuidado com o próximo. O sentimento ele tem que ser de estamos próximos, sejamos acolhedores, sejamos empáticos. O pensamento é de que eu entendo a sua dificuldade e de alguma forma, assim, eu gostaria de te ajudar. E a gente seguindo aí para o próximo conteúdo, falando aí do mercado de trabalho, das medidas compensatórias, né? Por conta da pandemia, enfim, muitas medidas preventivas e novas práticas de trabalho foram adotadas, né, ao enfrentamento aí da Covid nesse período de quarentena. Então, nós tivemos aí a criação de alguns protocolos de limpeza nas instalações, uso de máscara e álcool gel, monitoramento, né, no caso, e afastamento dos casos de risco dentro da empresa. Muitas empresas adotaram aí a redução dos gastos com recursos humanos, ou instalações e operação, coisas do tipo. A gente teve aí muitas empresas fazendo antecipação das férias coletivas, ou suspensão, ou redução na jornada de trabalho. Os desafios que a gente tem da rotina do trabalho remoto, do home office, né, a gente tem que ter uma política mais flexível, né, de trabalho, adaptada aí ao uso de algumas tecnologias. Hoje a gente está usando aqui a tecnologia, né, junto com uma liderança, a gente percebe aí
no histórico que os gestores têm sentido uma dificuldade de liderança e à distância, e adaptação em si dos colaboradores aí, em conciliar sua tarefa de casa, né, com as tarefas de trabalho, enfim. Né, todas essas medidas e práticas, elas são adotadas com o objetivo de você diminuir a propagação da Covid, né, e você manter a sobrevivência das empresas. Na realidade, todas essas medidas são estratégias, né, algumas em caráter emergencial, para que as empresas vêm tentando aí fazer para, de alguma forma, se adequar a esse período de crise. Seguindo aí para o próximo conteúdo, a gente fala aí dos principais impactos, né, da Covid no setor da moda, né, algumas empresas aí se vincularam a ações de solidariedade, né, confeccionando máscaras e aventais para distribuição gratuita, encabeçando aí algumas campanhas, né, para doações e destinando aí parte das suas vendas à produção de álcool gel, né, para toda a comunidade carente. Quando a gente vê em paralelo, por conta da perda do apelo de compra, muitas empresas do setor da moda tiveram aí seus pedidos cancelados, né, considerando que o setor da moda no Brasil aí é basicamente composto por micro e pequenas empresas, o cancelamento das vendas coloca aí um risco à viabilidade econômica do negócio e desestabiliza aí de alguma forma toda a cadeia produtiva, né, e isso reflete aí uma grande necessidade da gente reconstruir o setor, né, por conta das interrupções na cadeia de fornecimento, se eu posso dizer assim, houve aí um atraso no calendário de lançamentos, né? E não é possível, nesse momento, por exemplo, fabricar seguindo as estações, né? Tais mudanças abriram aí uma oportunidade, se eu posso dizer assim, de você criar um novo calendário de moda, com menos velocidade, mais qualidade, né? Então, as marcas, elas privilegiaram o conceito que a gente chama de slow fashion, né? Conceito de menos é mais, com pequenas coleções, menos produtos, né, ao longo do ano, inclusive não fabricando, né, coleções para a próxima campanha, mas dando sobrevida aí aos produtos já fabricados, né? E a gente seguindo para o próximo documento, a gente estima aí que o consumidor vai exibir aí um comportamento menos confiante e mais comedido, né? Com baixa propensão aí para o consumo. Há uma expectativa aí de que possa levar em torno de 2 anos para a gente restaurar aí completamente a confiança do consumidor, né? Hoje a gente percebe esse sentimento de cautela, né, do consumidor por conta da falta de recurso, e por conta disso, muitos dos consumidores tendem a buscar mais promoções, né? Então, pensando aí você como empreendedor, você como empresário, enfim, é preciso que você adote várias estratégias de precificação, por exemplo, levando em consideração a projeção de descontos futuros, né? E para você, sim, conseguir aí se manter ativo no negócio, uma maneira, né, que a gente sempre fala de você atrair esses consumidores que não têm recurso e fazer com que eles voltem a comprar, né? É você recuperar, de alguma forma, o valor agregado do seu produto ou do seu serviço. É você, de alguma forma, recuperar a confiança do seu cliente, o entusiasmo desse cliente, né? Algumas empresas aí, a gente tem exemplos do Sebrae, algumas empresas de moda aderiram à vitrine solidária. Então, aí, no período da pandemia, em tempos que as lojas precisaram se manter fechadas, né? Recados de amor, com carinho, com afeto, foram sim colocadas nas vitrines, né, levando em consideração pelo apelo, né, pelo cuidado, pelo bem-estar dos seus clientes. Muitas empresas aí têm se alinhado, têm realinhado, inclusive, os seus slogans, realinhado a sua missão, né, a sua visão, os seus valores, aí pensando, de alguma forma, em levar essa mensagem de empatia, essa mensagem de cuidado, né, essa mensagem de zelo pelo cliente. E esses anúncios aí vêm dando certo, né? Grandes marcas, né, estão conseguindo aí sobreviver a esse período de pandemia. Seguindo aí para o próximo slide, a gente pensando aí o que o cliente procura na pandemia, o home office ele tem alterado a relação do cliente, a professora Bárbara vai falar à frente, né? Mas hoje, durante esse período aí de pandemia, cresce aí uma busca grande, né, por peças que remetem ao conforto, né? E por peças que remetem à tecnologia, que facilita aí a manutenção e a respiração da pele. E quando a gente fala aí de roupa confortável, a gente fala aí de malharia,
a gente fala de elasticidade, a gente fala sobre ter um corpo mais livre, com mais mobilidade. As empresas do setor de moda, que ainda não tinham colocado o conforto, se eu posso dizer assim, como uma prioridade, percebe durante a quarentena os benefícios, né? Os benefícios que a gente precisa ter na hora de trabalhar, na hora de estudar, ou simplesmente passar o dia. O que é importante a gente ter numa peça que ela seja confortável, né? Que ela facilite aí a sua mobilidade. E por conta disso, tem muitas marcas aí que criaram, lançaram as linhas Comfort, né? Seguindo para o próximo documento, a neutralidade das peças também tem sido aí de grande procura, né, nesse momento, né, com consumo mais consciente, que foge aí das tendências, né, passageiras, as cores neutras aí vêm ganhando mais espaço, a peça precisa ser confortável, precisa ser inteligente, é importante que ela seja fácil de combinar com o que você já tem, né, então esse apelo das cores mais neutras, né, nesse momento, se faz necessário, né, isso permite aí você intercambiar, né, com peças que você já tem, enfim. Hoje a procura é muito mais pelo conforto do que o estilo, mas o estilo, é importante dizer que o estilo ainda se mantém, né, porque por conta do isolamento social, a gente precisa se sentir bonito, se sentir bem vestido, se sentir estiloso, se sentir bem. E seguindo para o próximo slide, falando um pouco do fortalecimento da cultura digital, né, o distanciamento social aí destacou uma importância nesses canais digitais. Mesmo aí que os consumidores que eram resistentes a essa modalidade, né, que é de venda virtual, esses consumidores passaram a aderir às compras online. Então, na medida aí que o varejo, enfim, o varejo offline ficou paralisado, as empresas de moda que não tinham serviços online tiveram ainda mais dificuldade e, de alguma forma, tiveram que se adaptar. Então, assim, é muito provável que após a pandemia, assim, os consumidores continuem privilegiando esse espaço virtual, tá? E levando aí isso em consideração, hoje os canais de divulgação, né, e vendas são vários, né? Tirando aí a loja física, a gente tem o telemarketing, a gente tem o e-mail marketing, dentro do segmento da moda, a gente tem muita presença digital, a presença digital é muito forte, é muito mais presente, inclusive nas redes sociais, inclusive muito mais forte nas mídias sociais do que no formato completo, né, de venda online, como o e-commerce ou como uma loja virtual, é uma plataforma virtual de venda, né, como o marketplace, por exemplo. Mas hoje, pensando como profissionais da moda, a gente tem vários canais, né, e que a gente pode utilizar nesse momento, rede social, Instagram, Facebook, aplicativo de contato, WhatsApp, Telegram, tem a loja virtual, você pode utilizar o e-commerce, também tem o marketplace, enfim. Fato é que você, enquanto empreendedor empresário, é importante que você se organize, né? Que você olhe para todos os aspectos da estrutura do seu negócio. Você precisa enxergar quais são as possíveis estratégias e soluções, né, para o seu modelo de negócio, de acordo aí com o perfil do seu cliente. Então, não adianta você, por exemplo, nesse momento, querer colocar um e-commerce agora, em tempos de pandemia, se o seu cliente prefere os canais de rede social, ou vice-versa, né? Então, é preciso, nesse momento, né, você fazer uma releitura do seu negócio. É preciso você estudar o perfil do seu cliente. É preciso você entender quais são as suas necessidades, quais são as suas preferências. É importante você entender o que ele procura, né? Às vezes, ele prefere muito mais um canal, né? E aí é importante você ficar atento a isso, né? Você não pode escolher, inclusive, aquilo que é mais prático para você, né? Então, por exemplo, pensando como lojista, né? Eu preciso aqui entender quais são os canais que eu tenho disponível, né? O que é prático e o que o meu cliente quer e o tipo de canal que eu consigo lidar e o tipo de canal que eu consigo, né, utilizar. E é sempre ali olhando para frente, porque a crise ela vai passar. Tá? É preciso que você saia fortalecido, é preciso que você sobreviva, né? É que você saia desse momento bem, para que aí a sua retomada seja, de alguma forma, mais rápida. E a gente seguindo, né, para o próximo documento, né, falando sobre o marketing digital, né, aí vem sempre a pergunta, hoje eu sou do segmento da moda, né, especificamente do varejo, ou eu sou um consultor de imagem, ou sou um produtor de moda, né? Hoje eu estou aqui com a minha loja fechada, com o meu espaço físico fechado, e eu preciso vender online, né? Eu preciso aí criar minha própria loja virtual?
Não é preciso, nesse momento, você investir uma energia que você não tem, ou um recurso que você precisa poupar, né? Para você investir em um novo modelo de negócio, ou você investir no canal de vendas que você não sabe se vai dar certo. Até porque hoje você tem as redes sociais que são muito próximas do mercado da moda. Né? Se você tem recurso disponível para você investir no e-commerce, se você tem a possibilidade de repente, abrir um CNPJ, porque alguns tipos de marketplace exigem isso, é importante que você faça. Mas se você não tem, você tem o Instagram, né, que é uma das redes sociais aí de eleição para você fazer a exposição do seu produto, né, principalmente para quem é do varejo. Por exemplo, você pode vender online sem ter a sua loja online, você pode utilizar o Instagram, né? Existem algumas sugestões, inclusive, de consultoras aí do Sebrae, que funciona muito bem você utilizar o seu Instagram como uma loja, né? Você transforma aí o seu feed em uma vitrine, naquela curadoria de roupa, de combinações que você pode mostrar aí o seu story, transformar o seu story, de repente, numa espécie de provador virtual, né? Onde o cliente ele vai ver as diferentes opções, diferentes combinações, né? E junto você vai combinar com uma rede social de interação, que é importante você ter essa rede social de interação. Então é bacana que, de repente, você concilie o seu Instagram com um WhatsApp, um grupo no WhatsApp, ou um grupo, uma rede no Telegram, né? Você pode fazer enquete, você pode interagir, você pode perguntar sobre o que os seus clientes mais gostam, o que eles mais procuram, sugerir promoções, né? Sugerir aí combinações de peças que eles gostariam de ver nas redes sociais, enfim. Fato é que você tem que pensar numa estrutura mínima que envolva aí o pagamento e as formas de envio. É preciso, é muito importante isso, é preciso que você tenha qualidade na sua imagem, qualidade nas suas fotos, né? Qualidade no seu vídeo, né? Na sua imagem. O cliente ele precisa ver o valor agregado da sua marca. É preciso que você tenha profissionalismo, né? Ele precisa se sentir seguro, é preciso que você tenha um padrão de divulgação, que você tenha formas de pagamento e formas de envio seguro. É importante mesmo, né, que ainda assim que a gente esteja na pandemia, ainda assim que você tenha uma falta de recurso, é importante que você tenha um mínimo de critério e padrão para fazer a exposição do seu produto. Eu não sei se todos sabem, mas aí existe um estudo, né, que é estatístico, né, de que o seu potencial cliente ele leva aí menos em torno de 2 segundos olhando o anúncio no feed. Então, assim, é preciso que você tenha qualidade na sua exposição, na exposição do seu produto, né? Você precisa chamar a atenção do seu cliente. Porque se no presencial nós já temos concorrência, imagina aí na modalidade online, na venda online. Então, o seu canal também ele precisa ser interessante. Ele não pode ser só um repositório de imagem. Ele precisa ter o produto ou o serviço que você vende, né? Mas ele precisa ter outras coisas. É preciso trazer curiosidades, conteúdos associados ao seu segmento. O seu canal precisa ter história. A verdade é essa. A gente precisa aproveitar as redes sociais para você se relacionar e criar vínculos e criar laços com os seus clientes. E seguindo aí para o próximo documento, a gente tem um novo modelo, né, que é o novo modelo de não experimentar, que é um grande desafio das empresas, né, que é aprender a criar peças não trocáveis com alguns tamanhos únicos, modelos unissex, modelos personalizados. É importante que você, enquanto empreendedor, empresário, lojista, enfim, você do varejo, você tenha políticas de trocas flexíveis, né, que você atue na logística reversa. É preciso que você tenha novos modelos de atendimento, de entrega. A gente tem alguns exemplos aí de Bike Express, né, que dependendo da localização da sua loja, até o vendedor leva a peça até você. Tem também o método de trabalho de consultoria, né? Então, você mostra as suas peças, algumas marcas têm feito isso, você mostra as suas peças para a vendedora, né? Isso por meio digital, pelas lives, enfim, né? Pelo Google Meet. Mostra essas peças, e a partir daí, você consegue, de alguma forma, levar essas peças, mostrar essas peças para o vendedor, de alguma forma, faz a combinação e te sugere outras peças. Agora, a gente seguindo aqui para o próximo slide, né, é importante a gente levar em consideração aí que o empreendedorismo local, né, a gente acredita que ele vai sair fortalecido, né, da pandemia,
né? Com a pandemia e a crise aí nasceu uma necessidade global, se eu posso dizer assim, das comunidades se ajudarem, já que a circulação ficou aí mais restrita. Se antes a tendência era consumir de grandes marcas, né, industrializadas, no ritmo muito mais alto, hoje a mentalidade de consumo tende a migrar aí para o local. Então, pequenos produtores, pequenas confecções e pequenos lojistas ganham aí destaque, se a gente pode dizer assim, especificamente aí por conta da transparência, por conta da exposição, da origem das peças, por conta da inovação, né? Ou simplesmente aí pela empatia, né? Que todos querem, de alguma forma, aí, se ajudar, certo? E aí, a gente seguindo aí para o último slide da minha fala, né, que é sobre a estratégia aí de sobrevivência, vale a gente olhar que antes da pandemia, né, a gente já percebia aí que o setor da moda, né, e do varejo de moda vinha aí com um movimento de transformação digital. E esse movimento de transformação era um movimento muito grande, né? Tanto é que nós temos uma presença digital muito forte nas redes sociais. Agora, sim, a pandemia trouxe isso num caráter de urgência, né? Então, assim, na minha percepção, as vendas digitais e o home office é um caminho que a gente pode considerar sem volta, né? Essa flexibilidade, essa multicanalidade, né? Um modelo híbrido de varejo, de moda, veio realmente para ficar. E aí, portanto, a gente sempre sugere aí que é importante você aí ficar atento à mudança do comportamento do seu consumidor durante e pós-pandemia, porque a pandemia ela permanece, a pandemia não acabou, né? Nós estamos aí lidando aí com a saúde das pessoas, então essa tendência vem muito forte aí de produtos úteis, produtos funcionais, produtos duráveis, que te permite fazer essa combinação, produtos pensando nos novos hábitos, pensando aí no teletrabalho. Então, é importante que você, né, faça um estudo de mercado, reavalie aí a sua gestão, faça ou refaça o seu plano de negócio, né, controle de alguma forma o seu fluxo de caixa, renegocie com seus funcionários, renegocie com seus fornecedores, renegocie com seus clientes. Pense em estratégias para você, nesse momento, sobreviver. E não estratégias para você alavancar o seu negócio. Pense em sobreviver no mercado. Então, o objetivo hoje não é mais alavancar. O objetivo é de sobrevivência. E para você que, de alguma forma, enxergou uma oportunidade, né, e você deseja aí iniciar, né, um negócio nesse momento de crise, eu sugiro que você seja muito crítico em relação a isso, se atualize, se mantenha informado diariamente, conversem com profissionais experientes na área. Lembre-se sempre, sim, que a crise é temporária, ela vai passar, mas você precisa primeiro se informar, você precisa aprender. Então, eu finalizo aqui a minha fala nesse primeiro momento, né, pedindo para que você se cuide, né, que você se preserve, que você tenha empatia e que você se preocupe com o próximo. E aí nós seguimos aí para o próximo slide, que o professor Welton vai dar continuidade. Tá bom, então. Obrigado, professora Denise. Já começamos bem, já foi uma palestra bem incrível. Inclusive, eu estava aqui anotando algumas coisas que você falou, e aí dá para a gente fazer esse bem bolado depois no final de tudo. Antes de eu entrar propriamente na minha palestra, eu sempre gosto de fazer duas perguntinhas que foram até readaptadas, vamos dizer assim, por conta da questão do coronavírus, de toda essa situação que a gente vem passando. Então, as duas perguntas que eu vou fazer para vocês que estão nos assistindo, para ficar na cabecinha de vocês, né, refletindo sobre isso enquanto eu falo aqui, são, né, vocês compraram alguma peça de roupa nesse ano, né, durante agora a pandemia? A professora Denise até falou da questão do e-commerce, das vendas virtuais e tudo mais. Tanto, então, pela questão do virtual ou da questão presencial, já que estamos vendo progressivamente a abertura dos shoppings e dos centros comerciais. Então, fica essa pergunta, né? Vocês compraram roupa esse ano, virtualmente que seja, ou indo mesmo até o ponto físico da loja? Vocês refletem sobre o papel da moda na vida de vocês?
né? Vocês que estão aí nos ouvindo, vocês refletem sobre isso, a importância que a moda tem na vida de vocês, o quanto que isso impacta na vida de vocês, no dia a dia de vocês, né? E se a pandemia, então, gerou alguma reflexão nesse sentido. A gente até viu algumas reportagens, alguns debates falando sobre isso, que a pandemia traria algumas reflexões para as pessoas em relação ao consumo, modo de vida, descarte e tudo mais. E a questão da gente refletir a nossa função aqui no mundo, aqui no planeta, porque é notório que a gente estava até então, né, até antes da questão dessa crise sanitária e tudo mais, a gente estava progressivamente aumentando a extração de recursos naturais, consequentemente aumentando o consumo de produtos e aumentando o descarte. Então ficam aí, acho que não são nem só 2 perguntas, né, são 2 perguntas e algumas outras perguntinhas aí dentro, sobre essa questão toda da relação da moda, do consumo e da questão da pandemia. Pois bem, agora dando início mesmo, efetivamente, a minha palestra aqui, como todos sabem, então a minha área é a área socioambiental, né, do vestuário e da moda. E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre essa questão da nossa sociedade capitalista baseada no consumo versus o isolamento e a pandemia. Como a gente vê no próximo slide, pode passar. Isso, mas como que tudo começou? Então, só para resgatar algumas questões, né? Tudo começou em 1760 com o aparecimento da indústria do algodão na Inglaterra, onde você vai ter o que a gente conhece como a primeira revolução industrial. Então, você vai ter a modernização do modo de produção. Antigamente, a força de trabalho era humana ou animal, e você vai ter, então, a máquina a vapor e, posteriormente, até as máquinas elétricas, onde você vai potencializar. O que muita gente, às vezes, não sabe ou não se lembra, é que a indústria têxtil da Inglaterra foi que potencializou a economia do jeito que a gente conhece hoje, transformou nossa economia capitalista e fortalecendo também a burguesia do jeito que a gente conhece hoje. Então, muito do que é o mundo e muito do que a gente vive e como a gente consome começou lá atrás por conta da indústria têxtil. No próximo slide, a gente vai ver que isso gerou e gera até hoje muitos problemas sociais, né, como a gente está vendo aí algumas imagens retiradas da internet, e também no próximo slide a gente vai ver, então, problemas também de ordem ambiental, ok? Mas então, quais são os problemas que emergiram? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês no próximo slide. A gente vai ter, então, a questão... Pode passar para o próximo. Nós vamos ter a questão da eutrofização eutrofização da água, quando você vai ter a proliferação das algas unicelulares através do descarte de efluente líquido das indústrias, né? Então você vai ter, você vai jogar muito material biológico na água e isso vai gerar eutrofização. E isso é um problema muito sério porque você retira todo o oxigênio da água. Além disso, você vai ter vazamento de óleo, como a gente pode ver no próximo slide. Nós temos também a questão do descarte de plástico, de material plástico, no próximo slide. Vocês já devem ter visto essa questão de peixinhos, né? Quando abre o peixinho dentro dele, você vai ter ali microplásticos, você vai ter diversos tipos de material plástico. E isso é um problema muito grande, não só na questão de que a gente joga realmente material plástico, descarta de um modo muito errado, mas até também pela questão da nossa máquina de lavar. Então, muita gente não para pensar também, ou não sabe. Essa água toda da máquina de lavar, onde nós temos as nossas roupas, o material têxtil, a gente vai ter material têxtil de diversos tipos de composição, entre eles os materiais sintéticos, que nada mais é do que material plástico. Essa água descartada da máquina de lavar, ela acaba parando nos oceanos e vai parar no estômago de muitos animais que a gente acaba consumindo porque a gente está no topo da pirâmide alimentar. Então, já tem pesquisas que mostram também isso, que muito do que a gente já vem comendo material plástico através da nossa dieta, e a gente nem se dá conta sobre isso.
Além disso, como no próximo slide, a gente tem a questão também do uso alarmante dos agrotóxicos, né? Não só na questão dos alimentos, mas também no cultivo do algodão. A gente sabe que o algodão ele é responsável por 24% do consumo de inseticidas e 11% do consumo de inseticidas e 11% de pesticidas no mundo. Então, a gente pensa, pô, 24%, 11%. Mas então, professor, deve ter muito algodão plantado no mundo para usar um volume tão grande de agrotóxico. E eu falo para vocês que não. As áreas cultivadas de algodão, da monocultura, é aproximadamente 2,5% em nível mundial. Então, na verdade, é um tipo de plantio pequeno, né? Uma porcentagem mundial pequena comparada com outras monoculturas, mas é um tipo de produto que a gente precisa de muito material agrotóxico para manter a produção. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. No próximo slide, a gente tem algumas fotos também retiradas da internet em relação ao descarte tanto de materiais plásticos e também de tecidos, aonde os polos confeccionistas aqui do país. E aí a gente vai ter Brás, Bom Retiro em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro nós temos a região serrana, Nova Friburgo, e pelas minhas pesquisas, pelo que a gente sabe, o descarte se dá não existe uma logística reversa fortemente implementada em relação a esse tipo de material. Então o descarte se dá de um modo linear, né? A gente extrai a matéria-prima, produz o tecido, produz a roupa, compra, usa e descarta. E no melhor das hipóteses, acaba indo para um aterro sanitário, que é um tipo de lugar onde você vai ter regras para tratar daquele material, mas ainda não é o ideal. Então a gente tem ali, sem falar dos lixões e outros modos de descarte completamente irregulares, né? Então a gente tem ali nas imagens tanto o descarte de plástico, o descarte de tecidos de um modo completamente irregular, sem nenhum tipo de tratamento, e embaixo, aqui no slide, do lado esquerdo, abaixo aqui do slide, a gente vai ter também a questão do descarte das máscaras. Então, falando em questão de pandemia e tudo mais, inclusive até por força de lei, a gente não pode mais sair sem as máscaras, né? A gente tem que se preservar a nossa saúde, preservar a saúde das outras pessoas também. E a máscara é um material, existem as máscaras descartáveis, onde a gente já começa a encontrar essas máscaras jogadas no chão, na praia, nas ruas, em qualquer lugar, e mesmo aquelas máscaras que não são tão descartáveis assim, as máscaras de tecido e tudo mais, feitas com material que não é o tecido não tecido, ou popularmente conhecido como TNT, a gente também acaba usando tantas vezes, tantos dias, e tem todo um modo de limpeza também com elas, que elas também não duram para sempre, obviamente. Então, é mais uma questão que a gente tem em relação ao descarte das máscaras também, por conta da questão da pandemia. No próximo slide, eu trouxe mais alguns problemas socioambientais muito específicos da indústria do vestuário. Então, a gente já pode ver ali o descarte de efluente líquido, onde a gente vai ver, né, o tingimento, o descarte desses corantes sendo jogados de um modo totalmente inapropriado na natureza. Então, você vai deixar os rios totalmente coloridos. Pode passar para o próximo slide. Algumas outras imagens também retiradas da internet, de países asiáticos, onde lá existe um grande polo industrial da indústria têxtil, né? De alguns países aí que notoriamente a gente conhece, como China, Índia e tudo mais. Pode passar o próximo slide, a gente tem uma imagem que também é retirada da internet, que acaba chocando bastante quando a gente vê. Então, esses são alguns exemplos, e no próximo slide a gente tem a questão também do uso indiscriminado de casacos de pele, sendo que a gente já tem a tecnologia para imitar a pele de diversos modos, sem precisar maltratar e matar os bichinhos, né? Ah, professor, mas esses casacos, a carne é consumida. Não, a carne não é consumida. Então, os animaizinhos são criados exclusivamente para retirar o couro e a pele deles, né? E a pelugem. Então, isso é uma coisa que a gente entende como bem inadequada para os dias atuais, onde a gente consegue fazer tecidos muito semelhantes com o couro e tudo mais, tá bom? Então, esses são alguns exemplos. Aí, eu pergunto para vocês, né, dando continuidade à palestra,
para o próximo slide, eu pergunto para vocês, mas tem como mudar este paradigma? Né? Então, assim, professor, como é que a gente faz? Eu acho que são algumas das perguntas que os alunos, que todo mundo que a gente está nesse debate sobre sustentabilidade faz muito. Mas como é que a gente muda, então? Primeiramente, eu queria falar para vocês sobre o que é sustentabilidade. Né? No próximo slide, eu falo um pouquinho sobre isso. Então, o que é sustentabilidade? Quando a gente pega para estudar e entra na base de dados dos artigos científicos e tudo mais, a gente vê que existem aí quase 400 definições para o termo da sustentabilidade. Basicamente, existe a questão do tripé da sustentabilidade, que é o ambiental, social e o econômico. Né? Mas hoje em dia, como é um termo também muito amplo e muito recente, ele está sempre em transformação, com muitos autores e cientistas colocando suas contribuições, a gente também fala sobre a quarta dimensão da sustentabilidade, que é a dimensão que é a dimensão cultural da sustentabilidade. Então, a gente preservar a cultura, produzir de um modo identitário, que é a questão do fortalecimento das produções locais e tudo mais, isso também é um modo de fortalecer o que a gente entende por sustentabilidade, que basicamente é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as nossas necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações. E isso se torna, então, um grande desafio. Correto? Que mais? Passando para o próximo slide, então, eu vou falar para vocês, então, um pouco do que era o mercado, né, têxtil confeccionista antes do coronavírus aqui no Brasil. A gente está muito acostumado a pensar na questão da China e dos grandes países asiáticos, que realmente são os primeiros colocados do que se trata a área têxtil de vestuário. Mas o país, aqui o nosso país, o Brasil, é também um dos maiores produtores mundiais. Aí eu tenho alguns dados que eu vou passar de um modo muito breve para vocês. Nós somos o quinto maior produtor mundial de toneladas, aproximadamente 2 milhões de toneladas de artigos confeccionados. Todos esses dados, né, obviamente, antes da nossa pandemia, das questões de isolamento social e de todos os desafios que até a professora Denise já pôs anteriormente na palestra dela. Somos um dos maiores produtores mundiais da fibra de algodão, onde mais da metade das roupas que a gente usa aqui no país é feito, então, com a fibra de algodão. Somos também estávamos, né, na 7ª posição da produção de fios e tecidos planos e 3º na produção de tecidos de malha, indo aí um pouco ao encontro do que a professora Denise falou sobre o conforto que a gente busca agora em tempos de isolamento, home office, o uso de tecidos elásticos, a roupa de malha, e também um pouco mais à frente a professora Bárbara vai falar também sobre isso, ok? No próximo slide tem um exemplo do Polo de Americana, em São Paulo, né? Onde a produção de confeccionados atingiu 87 milhões de peças, representando 3% do estado e 1% do que era a produção nacional. A indústria têxtil de transformação, né? A indústria têxtil, ela participa mais ou menos com 4,5% do PIB brasileiro. Nós temos 25 mil empresas formalmente constituídas e algumas outras tantas de um modo informal. Empregamos mais ou menos 1,5 milhão de trabalhadores, aonde a gente acaba atingindo 8 milhões de pessoas, de empregos diretos e indiretos, e de pessoas que são afetadas pela indústria têxtil e de confecção. E qual que é, então, no próximo slide a gente vai falar qual que é, então, a situação atual do mercado têxtil de vestuário com a crise do coronavírus. Então, qual que é a situação atual? Tem uma pesquisa feita pelo Instituto Senai de Tecnologia Têxtil e de Confecção, da Escola Senai CETICT, uma pesquisa que foi feita entre os dias 24 e 30 de março desse ano, com 62 representantes da cadeia produtiva do setor têxtil e do vestuário, onde mostra que 70% das empresas consultadas pararam a produção e desse total, 66% não trabalham com o mercado externo. Ou seja, é uma produção nacional que foi parada e que eles não têm outros modos de ganho de dinheiro que não seja com o próprio mercado interno. Mais de 70%, 51% mais ou menos delas sofreram com os efeitos da pandemia e com o fechamento da produção,
e para 24,2% o impacto foi observado no fornecimento de produtos a clientes, enquanto que 6,5% foram afetadas no abastecimento de insumos. Esses dados estão no próximo slide. Esses dados que eu estou falando. Isso, maravilha. Assim vocês conseguem me acompanhar aqui. Do total, 49% tiveram seus pedidos reduzidos e para 47% dos entrevistados, as datas de entrega também foram postergadas, tá? Isso daí, então, foi uma pesquisa feita entre 24 e 30 de março. Cerca de 30% das empresas disseram que não estavam preparadas financeiramente para uma situação como essa da pandemia em que a gente começou a viver mais ou menos desde março até agora, com os fechamentos dos shoppings, das lojas, dos centros comerciais. Pode passar para o próximo slide. Aí a gente tem uma outra entrevista também, perdão, uma outra entrevista com outros empresários, né, com 58 empresas do setor de vestuário, aonde isso foi da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção. 96% das empresas entrevistadas tiveram queda na carteira de clientes, 55% registrou redução superior a 50% do número de pedidos, 60% delas informaram que demitiram durante a crise. Que mais? 56% das empresas procuraram recentemente alguma linha de crédito, principalmente de capital de giro. E 71% do total apontaram condições piores oferecidas pelos bancos, citando aumento de taxas, prazos reduzidos e a cobrança de uma quantidade considerada excessiva de garantias. Então, também faz a gente ter uma reflexão sobre, pegando até um pouco do gancho da palestra da professora Denise, sobre essa questão da gente empreender, da gente ver novas oportunidades durante uma crise que é a passageira, como a professora falou, vai durar um tempo e vai passar, mas também o quanto que é importante haver políticas públicas relacionadas a tudo isso. Melhorias de linhas de crédito e tudo mais, para que os microempreendedores, os microempresários também pudessem se resguardar melhor em relação a essa situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Assim, é uma situação que, obviamente, ninguém estava esperando, e que a gente depende também do Estado para regular um pouco e rearranjar um pouco da nossa situação econômica para que os empresários, os empreendedores não sofressem tanto, não tivessem tantas demissões, tanto fechamento de lojas e por aí vai, tá bom? Então, assim, no próximo slide fica uma pergunta, né? Então, como que a gente reverte esse quadro atual, né? Como que a gente reverte? Através, então, da inovação dos processos com vistas à sustentabilidade. Pegando novamente mais um gancho do que a professora Denise falou sobre a questão de empreender, e uma coisa que ela falou muito bacana, que eu anotei aqui, o empreendedorismo local. E isso vai muito ao encontro do que a gente fala sobre a sustentabilidade e sobre a quarta dimensão da sustentabilidade, que é, no caso, a cultura. Então, fortalecimento de grupos produtivos locais, da identidade local, e pegando essa questão da pandemia como um modo de se diferenciar, um modo de você se reinventar como marca, se reinventar como empreendedor, né? Muito se fala também sobre uma questão da indústria 4.0 também, que seria uma indústria totalmente automatizada e tudo mais. Mas eu acredito, vi algumas reportagens de algumas pessoas falando sobre isso, que talvez fosse um momento de pensar sobre tudo isso. Mas eu ainda concordo com a professora Denise que o momento atual, eu acho que é o de sobreviver, passar essa crise toda, tentar falar com os fornecedores, suprir as demandas, rearranjar os prazos de entrega dos produtos, saber se reinventar do melhor modo possível, né? Então, acho que não seria muito uma situação muito adequada para você automatizar a sua linha de produção toda. Mas é uma coisa que daqui a algum tempo a indústria de confecção já vinha pensando e estudando sobre isso, e com certeza agora com a crise do coronavírus vai voltar muito forte isso, né? Como que a gente então pode automatizar praticamente toda a linha de produção? Porque quando acontece uma crise dessas, você não precisa parar a sua produção, você sofreria menos,
Não sei se concordo muito com isso, porque vai ter muitas demissões, vai ter uma outra questão também, que a gente não vai entrar muito bem agora, mas fica aí a reflexão. Pode passar para o próximo slide. Já falei sobre isso, então, pode passar para o próximo. Né? Algumas questões, então, sobre empreender podem vir por meio dessa questão da sustentabilidade socioambiental. Então, a questão do aumento da reciclagem têxtil, já que é tão difícil consumir, tão difícil ter acesso aos insumos por conta de toda uma questão de uma pandemia global e de toda uma condição que a gente vem vivendo, aonde poderia muito bem potencializar a logística reversa, os postos de coleta dos materiais, não só têxteis, mas de outros tipos de material, mas falando aqui especificamente do têxtil, onde você poderia suprir muito da demanda de material, que ficou bastante defasada por conta da pandemia, se a gente pudesse fortalecer a questão da reciclagem. Mas para isso é o que eu falo, a gente tem que ter políticas públicas sobre isso. Desde 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando foi aprovada lá atrás, há quase 10 anos, isso veio perdendo um pouco de força. A indústria têxtil e de confecção se mostrou muito à frente, né? Ela já tinha alguns planos de como fazer essa questão da logística reversa têxtil, e depois, de 2016, 2017 para cá, com muitas mudanças políticas no país e outras condições políticas e econômicas mundiais e nacionais, a gente vê que muitas das propostas, com vistas à sustentabilidade, acabaram perdendo força. Mas investir em reciclagem têxtil, tanto em relação aos produtores, em relação também às condições de políticas públicas, poderia suprir pelo menos parte da demanda por insumos, que foi muito prejudicada pela questão da pandemia. Além disso, no próximo slide também existe a questão do reuso de materiais diversos, entre eles o têxteis, onde a gente vai ter o reuso por meio de trabalhos manuais e trabalhos artesanais, por meio de grupos produtivos diversos, né? ONGs, cooperativas e tudo mais, gerando qualificação de mão de obra e geração de renda. Então, isso tudo também pode ser uma proposta frente às questões da pandemia. E aí esses produtos poderiam ser vendidos, como a professora Denise falou, por outros canais virtuais, desde o WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, e poderia ser aí uma dica, uma proposta de uma mudança de paradigma, ok? Pode passar para o próximo slide. Aqui a gente tem algumas fotos, algumas outras imagens do utilização de patchwork, né, que são os vários retalhos descartados de têxteis, onde a gente consegue fazer trabalhos manuais muito interessantes. E do fuxico também, que é um outro tipo de material de uso artesanal e que a gente pode também aplicar em vários tipos de produtos. No próximo slide, a gente tem um outro exemplo de uma empresa, de uma grande empresa de moda, que utiliza a pele de pirarucu para fazer bolsas, tênis e outros tipos de acessórios de moda. Aí já é diferente da questão dos casacos de pele, porque são criadouros especializados nesse tipo de peixe e para a questão alimentícia. Então, você utilizaria o couro desse animal, desse peixe, para a indústria do vestuário, porque já seria descartado por uma questão alimentícia da indústria, mas que é totalmente diferente da questão dos casacos de pele, onde você vai ter os criadouros de diversos tipos de animais, onde você não come a carne, onde você só vai fazer a retirada da pele do bichinho. E é por isso que é tão criticado por diversos tipos de movimentos ambientais. E temos também no próximo slide, pode passar isso, a utilização, aí a gente tem universidades e centros de pesquisa focadas na indústria têxtil, onde a gente vai ter espécies como açaí, andiroba, genipapo e vários tipos de frutas amazônicas, frutas nativas aqui do país, para a questão do uso de corantes naturais nos têxteis. Então, também, pensando na questão do empreendedorismo e tudo mais, das pessoas poderem tingir, estampar, reutilizar as peças e vender também por diversos outros canais virtuais, essas peças que foram feitas, né, sempre pensando nessa questão da sustentabilidade socioambiental, pensando na questão do fortalecimento da cultura local também, da cultura identitária local, ok?
E aí eu acho que é basicamente essa. Não sei se eu falei muito rápido, eu peço desculpas, eu não estou muito preparado, assim, estou muito acostumado a fazer as palestras ao vivo e virtuais, mas espero que tenha sido agradável para vocês. Então eu fico por aqui e aí agora eu passo a palavra para a professora Bárbara. Tá bom? Agradeço. Tá bom, gente. Boa tarde. Também confesso que estou estreando nesse mundo virtual de live. Estou acostumada muito ao diálogo, né? Mas vamos lá. Primeiro, eu espero que todos estejam bem, né? De saúde física e mental. Esse momento que a gente está vivendo é muito delicado. Eu acho que essa crise sanitária mundial, que também é uma crise econômica que se agravou. Então, muita gente está passando por questões complicadas mesmo de sobrevivência. E fora também que gerou também uma crise de saúde mental, assim, na sociedade como um todo, né? Não que a nossa sociedade estivesse muito bem nesse sentido antes da pandemia, mas acho que isso se agravou. Então, eu sou professora do campus Belfor Roxo, do FRJ, e eu trabalho muito na disciplina de História do Vestuário da Moda. Então, minha apresentação ela vai ser muito nesse sentido, no sentido da gente pensar esse momento histórico que a gente está vivendo, né? Que eu acho importante que, independente se somos empreendedores, lojistas, consumidores ou principalmente estudantes de moda, a gente tem que, de alguma forma, perceber, né, o que está acontecendo, tentar dialogar com outros momentos. Então, a minha fala vai ser mais nesse sentido. E eu começo essa apresentação com essa pergunta de qual é a relevância da moda em tempos de pandemia, porque, de fato, como a professora Denise estava falando, né, o mercado de moda sofreu muito com essa questão da pandemia, muitas pessoas perderam o poder de compra, mas é importante também a gente pensar que a moda, né, ela não está só ligada ao mercado. E que o vestuário, né, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, a moda inclui inclui outras questões que não só o vestuário. Mas o vestuário ele teve sempre presente em todas as sociedades, em todos os grupos sociais, em todas as épocas, né? E os modos de existência, os modos de vestir, os modos de comportamento, eles estão presentes. Então, é interessante a gente dialogar também que a gente começou a pensar o que é essencial. Foi uma pergunta que surgiu, né, nesse mundo capitalista que a gente vive, no momento dessa pandemia, dessa crise, o que é essencial, né? É interessante a gente perceber que de essencial para a existência humana não é só, mais que comprovado quando a gente estuda diferentes grupos sociais, de essencial para a existência humana não é só se alimentar, comer, né? Existe uma dimensão cultural, uma dimensão de cultural mesmo, né? Onde o vestuário está inserido, em que é essencial para a existência do ser humano. Então, acho que a gente pode desmistificar também, colocando em contexto, em contraponto, o mercado de moda, que de fato para muitas pessoas não vai ser essencial agora consumir, né? Mas perceber que a moda e o vestuário não está só ligado ao consumo, né? Ele está ligado a modos de existência também. Então, eu acho que a partir dessa primeira reflexão, não sei se eu fui clara, mas acho que a gente pode passar para o próximo slide. Foi? Ah, tá. Então, o que mudou em nossa relação com o vestuário, né? Vivemos nesse mundo contemporâneo muito acelerado, que mal ficávamos em casa, né? Então, de repente, fomos forçados a ficar dentro de casa cumprindo uma quarentena, né? Cumprindo uma quarentena, isso impôs para a gente um novo ritmo, um desacelerar, né? E isso, claro, impactou no vestuário, na moda. E o próximo slide. E
a primeira reação de muita gente, né, e talvez até agora, a primeira reação de muita gente foi trazer esse vestuário da pandemia para um lugar do pijama, né? A gente até estava brincando com isso antes, para um lugar do pijama, para esse lugar do dormir, da pantufa. E é engraçado como muitas lojas, inclusive, começaram a investir na produção de roupas de dormir, de pijamas, além das roupas confortáveis que a Denise estava comentando antes, mas essa questão dos pijamas, uma tendência que já, na verdade, já era uma tendência, esses conjuntinhos de pijama, né? Mas as lojas também começaram, lojas de sapato, de calçados, começaram a investir nas pantufas. E por que essa tendência tão forte do pijama? É claro que estamos em casa, mas é interessante como, de alguma forma, esse ritmo acelerado que a gente vivia, parece que ligou diretamente o lugar da casa ao lugar de dormir só, né? Como se a gente fizesse tanta coisa do lado de fora, como se a casa para a gente fosse só dormir. E aí, olha como é que a primeira reação foi essa, né? Do vestuário da pandemia ser esse vestuário de dormir, né? E aí, acho pode passar. Fora também que o próprio vestuário da pantufa gera essa sensação de acolhimento para a gente, que está sendo muito importante nesse momento de crise que a gente está vivendo. E aí, por conta dessas tendências dos conjuntos, das roupas confortáveis, que vão desde as roupas confortáveis para trabalhar até as roupas confortáveis de dormir, uma tendência que já estava forte, que ficou mais forte ainda, de um resgate do tempo, porque a moda, eu acho que para a maioria das pessoas que está assistindo a gente tem a sua noção de que são muitos alunos, né, já tiveram aula com a gente, mas a moda ela é muito cíclica, né? Então, ela, ao mesmo tempo que ela impõe um presente muito forte, ela está sempre fazendo um resgate do que já foi. E uma tendência que estava já em alta era os anos 80, 90, as décadas de 80 e 90, até 2000, né? Uma curiosidade, para quem não sabe, é que a palavra vintage, né, que a gente usa tanto, meu estilo é vintage. Aliás, eu estou bem vintage hoje. A palavra vintage, ela vem justamente do significado do vintage. Então, em inglês, né? Então, tudo que tem mais de 20 anos já é vintage. Então, olha que loucura. A gente está vivendo um momento que os anos 2000 já é vintage. Isso é para a gente ver como é que as coisas estão aceleradas. Mas, então, nesse sentido, não é à toa que, por exemplo, década de 90 e 80 já são super vintage, e essa tendência dos conjuntos de moletom, que era muito forte na década de 80 e 90, voltou com tudo. Inclusive, a moda também está sempre, o mercado de moda, né, nesse sentido, está sempre reinventando também nomenclaturas e composições. O professor Welton, que é do têxtil, sabe mais do que eu, mas, por exemplo, agora, hoje em dia, a gente tem o moletinho, né? Que antigamente era só o moletom, que é um tecido, né, mais grosso, mas aqui, como a gente está nos trópicos, como assim eu vou ficar em casa de moletom? Não tem como, né? Então, a gente tem essa ideia agora do moletinho, que é um moletom mais fininho. E aí a moda ela vai se renovando, vai bebendo do passado, mas vai se reconstruindo. Aí, próximo slide. Deixa eu me adiantar, tem muitas imagens, eu vou ficar para variar, né? Quem é meu aluno já está acostumado com isso. Só que o que a gente tem de inédito nessa pandemia? Não sei, para quem não sabe, não é a primeira vez que existe uma pandemia no mundo, não é a primeira vez que há essa necessidade de quarentena. Já houve outras quarentenas na história, né, do mundo, das sociedades. Só que, ineditamente, é a primeira vez que nós estamos numa quarentena em que nós temos a possibilidade de estar conectado com pessoas ao redor do mundo, né? Então, a gente está dentro de casa e, ao mesmo tempo, conectado, ao mesmo tempo se mostrando, vendo o que está acontecendo no mundo. E o próximo slide. Então, o que aconteceu? O home office já era uma realidade de muitas pessoas, mas com o advento aí da quarentena, muitas outras pessoas que não trabalhavam em home office se viram obrigadas, com necessidade, não só obrigadas, né, mas
necessitando trabalhar de casa e, por vezes, aparecer em videochamadas, em lives. Então, essa é uma tendência bem nova, assim, desse contexto da pandemia. Apesar de já existirem muitas pessoas que já trabalhavam em home office, agora é uma realidade geral, né? Então, aí vem também essa tendência que a professora Denise estava falando, dessas roupas que prezam pelo conforto, porque afinal de contas, se eu vou ficar o dia inteiro sentado, né, na minha casa, eu estou fazendo coisas de casa ao mesmo tempo trabalhando, eu tenho que ter algum tipo de roupa que me proporciona um conforto nessa rotina. Né? Além disso, eu estou sendo vista, né, mas eu tenho essa possibilidade, eu faço um recorte, eu estou sendo vista numa fotografia, então eu tenho essa possibilidade de só me verem daqui para cima. Eu, por acaso, hoje eu coloquei um sapato, tá, gente? Mas eu poderia estar sem sapato e vocês não saberiam, né? Poderia estar de chinelo aqui, de botei o batom, roupinha, mas eu poderia estar de chinelo. Então, essa é a realidade que o home office está se colocando. E tanto é que marcas, assim, como essa marca aqui da imagem, já começou a providenciar roupas, assim, engraçadíssimas, inclusive, que mostram, que fazem, né, que mostram uma roupa social daqui para cima e te proporcionam uma roupa tipo um conjunto de moletom, né, para baixo. Mas é uma tendência, essa divisão do corpo, né? Engraçado que o sujeito nesse mundo contemporâneo já é tão fragmentado, a gente consegue fragmentar mais ainda, né? Até na roupa vai ficar coisa de cada um. E aí, próximo slide. E outra tendência, não sei se vocês estão reparando, estou falando assim, tendências de moda, de comportamento, de vestuário. E uma tendência muito interessante dessa pandemia também, que apesar de estarmos quarentenados em casa, no primeiro momento, essa tendência dos pijamas, das pantufas, né? Mas aí o trabalho já invade a casa e você já é solicitado a ter um outro tipo de vestuário. De outra forma também, as lives, a vida social continuou muito, muito intensa, de outra forma, né? A indústria cultural, entre tantos artistas mais pop aos artistas mais lado B, começaram a produzir suas lives. E aí também é outro tipo de beleza, um outro tipo de vestuário. Um artista que está acostumado, por exemplo, como a Marília Mendonça, está acostumada a fazer um show para sei lá quantas pessoas, de repente, esse público dela está vendo ela muito de perto, né? Então, isso com certeza impacta no vestuário, impacta nas tendências de moda. E, além disso, também, já vou eu, estou falando muito. É interessante perceber também que a gente está vivendo um momento onde tudo é muito cosmético e esse ideal de beleza chegou num auge tão inalcançável, né? Que hoje em dia o ideal de beleza é um rosto de um filtro do Instagram, que é impossível, né? As pessoas estão cada vez mais recorrendo à plástica. E existe uma outra vertente de uma outra tendência que, ao contrário, né? Que está revisitando assim, a espontaneidade. Né? Até eu coloquei uma imagem aqui de uma live da Tereza Cristina que está bem borrada. Não a Tereza Cristina, tadinha, mas a foto está bem borrada. E aí dá para ver que, né, ela está ali fazendo a live de casa dela de forma caseira. Então, essa também é uma tendência, né, uma contra-tendência desse mundo tão cosmético, esse mundo mais natural. O próximo slide. Mas, eventualmente, muitas pessoas não puderam ficar quarentenadas dentro de casa, e mesmo as que estavam ou estão, eventualmente têm que sair à rua, né? E o vestuário, ele entra muito, volta muito para essa dimensão de uma proteção. Quando a gente estuda história do vestuário ou sociologia do vestuário, a gente fica imaginando por que o ser humano se veste, por que todas as sociedades se vestem, né? Então, por vezes é para se mostrar para o outro, mas também tem essa ideia de proteção. E aí pode passar. E aí a gente viu desde das maiores proteções pensadas, né? Porque a gente está lidando com um vírus, né? Perigosíssimo. Tem a questão do ar, então, de repente, o ar se tornou hostil, conversar com outras pessoas se tornou hostil.
e essa dimensão do vestuário como proteção, ela volta a ficar muito forte, né? Quase um contexto assim de guerra, só que uma guerra sanitária, né? O próximo slide. E aí vem essa tendência inesperada, porque desde a Revolução Industrial, que cada vez mais as pessoas estão abandonando os hábitos de costura, os hábitos de fazer a própria roupa, apesar de que tem uma tendência dessa volta para o artesanal. Mas por conta da pandemia e essa necessidade de usar máscara, né, para proteger, as lojas e as grifes, ou enfim, as lojas variadas, não tinham disponíveis esse produto para vender. Então, muitas pessoas começaram a fazer a sua própria máscara. Então, por isso, a gente vê pelo Google Trends, as pessoas começaram a adquirir máquinas de costura ou consertar as máquinas de costura que estavam paradas, começaram a produzir a própria máscara e aconteceu também uma oportunidade de empreendimento, de vender máscaras. Então, foi uma saída para muita gente, né? Assim também como marcas e lojas que ofereciam de brinde máscaras, teve restaurante oferecendo. Se você comprar... Então, foi uma estratégia, né, de marketing. Se você comprar com a gente a nossa quentinha, você chega e vai ter uma máscara para você. Então, próximo. E aí a gente volta para aquela outra dimensão do vestuário. Se o vestuário ele tem a dimensão de proteção, ele também tem a dimensão que é muito importante, que é do essencial do ser humano, que é essa dimensão identitária, né? Então a gente começou a ver, que a gente estava acostumado a ver antigamente, algumas pessoas na China tinham-se muito o hábito de usar máscara, mas em geral a gente vê aquela máscara mais médica, né? E agora existe uma explosão de diversas máscaras, de muitas cores, estampas, cada um vai combinando a sua identidade, então ela realmente virou uma peça do vestuário, né? Ela não fica... Muitas pessoas hoje em dia não ficam mais destoando do vestuário. Então aí tem exemplos, né? A Lady Gaga com uma máscara com uma pegada mais pop e mais rock and roll, né? A gente tem muito máscaras com tecidos, com capulanas, tecidos de origem africana. Enfim, essa do meio, até uma colega minha de faculdade, da minha primeira faculdade, que também vendia roupa para criança e bebê e começou a fabricar máscara também. A gente pode passar para o próximo slide. E é claro que as grifes não perderam a oportunidade de fazer suas próprias máscaras a preços carérrimos, né? Então, existe isso também, é incrível. Então, para a gente ver como é que é essa dimensão da moda, né? Então, ela está desde do individual, eu fazendo a minha própria máscara, até uma grife vendendo aquela máscara caríssima. Próximo slide. Também existiu a necessidade também, quando começou-se a usar máscara, começou a se perceber necessidade de algumas adaptações, acessibilidade, como, por exemplo, para as pessoas surdas, como é que, de repente, vai haver a comunicação, se é tão importante, né, que a Libras ela não acontece só no gesto, é tão importante a expressão facial, então começou a se pensar em estratégias de acessibilidade, assim como também as pessoas que praticam esporte, né? Aquela máscara presa na orelha às vezes incomoda ou pesa demais o algodão, então vamos pensar num tecido XY que melhore essa atividade física. Próximo slide. Agora, batidão, a gente vai só vendo várias imagens e comentando. Mas não foi a primeira vez, né, que a sociedade usou máscara no contexto de pandemia, né? Muitas pessoas relembraram, acho que é importante a gente sempre voltar na história, a gente tentar fazer comparações com o que já aconteceu, né? Para aprender. Na época, há 100 anos atrás, na época da gripe espanhola, dessa pandemia que foi mundial também, em 1918, enfim, as pessoas também começaram a usar máscaras, apesar de que não existia tantas comprovações científicas como a gente tem hoje, mas mesmo assim já tinha essa noção do contágio, né? Inclusive máscaras improvisadas, como a gente vê na foto ali de cima das duas mulheres que estão com máscaras como lenços que se prendem ao chapéu. Próximo slide. Tem até um cachorro ali com máscara. Também é uma... E é engraçado, né, como é que a história se repete,
que lá na gripe espanhola, 100 anos atrás, já tinha gente que usava máscara de forma eficiente, com o nariz de fora, né? E aí a gente, em 2020, pessoal, hoje em dia tem outra tendência, que as pessoas usam a máscara no queixo, né? Virou a barba. Próximo slide. Outra máscara que a gente pode ver na história também, do vestuário, foi a máscara usada por alguns médicos na época do surto de peste bubônica, chamada peste negra. Enfim, que acabava que não tinha muita utilidade, tanto assim, porque depois foi se ver que o contágio não era pela respiração, e sim pela pulga do rato, né? Mas é interessante como isso influenciou a história do vestuário, porque essa máscara com esse aspecto de bico de pata, até hoje é relembrada. O próximo slide. Aí depois a gente vai ver ela. Mas outro contexto também onde se usaram máscaras na história do vestuário foi no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, onde foi usada armas químicas, né? Então as pessoas tiveram que começar a usar as máscaras de gás, e que apesar de ter sido usada naquele momento específico, até hoje também influencia a moda, enfim, os estilos, os vários estilos. Aí, próximo slide. Então, acontece que nós, nesse momento que a gente está, de crise pandêmica, onde o ar, onde falar com outro se tornou perigoso, né, a gente começa a entrar também num momento que a gente começa a imaginar distopias, né? Que a gente começa a ver que a gente está num mundo que é perigoso. E as distopias já tiveram presentes aí na literatura, nos filmes, né? Não sei quem viu, há pouco tempo tem Mad Max, né? Então acaba que isso vai ficando no nosso imaginário também. Aí, próximo slide. Por exemplo, a gente tem estilos de contracultura, né, de convenções, a gente tem nichos da cultura punk, a gente tem o steampunk que se utilizou desse visual da máscara de gás, juntando com uma estética do século XIX, que também foi justamente quando se começou a pensar nessa distopia, quando as máquinas começaram a substituir o trabalho humano, né? Então a gente está no auge. Se a gente começar a pensar nos filmes de ficção científica, a gente está no auge da distopia, porque a ficção científica é sempre as máquinas fazendo pela gente, a gente o tempo inteiro, né, exposto. E aí do lado também a gente tem a máscara do cyberpunk, que também é outro subgênero do punk, que tem mais a ver com o momento que a gente está passando. Mas você vê que as duas estão inspiradas em momentos históricos, né? A da esquerda no momento a máscara da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e da direita da peste bubônica. O próximo slide. E é importante também a gente pensar nesse contexto, nesse clima de distopia, de crise, nesse que ativa o imaginário nosso. Isso é muito fruto, é muito material para muitos estilistas, né? Quando a gente estuda a moda, os estilistas, a gente for ver, por exemplo, eu trouxe 2 exemplos. O Junior Watanabe, que é um estilista japonês, que está nesse desconstrucionismo da moda, né? Que desconstrói a roupa, a alfaiataria. Como é que ele traz também uma dimensão de distopia com esse rosto tampado, né? Assim como a Alexander McQueen também. Quem já estudou comigo, quem já parou para pesquisar a Alexander McQueen, que infelizmente não está mais entre nós, mas foi um estilista que trabalhou muito também com essa dimensão dessa distopia, né? Próximo slide. E só que agora indo para um respiro melhor, né? Uma tendência que já era mundial e de moda, de comportamento, essa tendência do empoderamento das minorias estarem se empoderando, e as diversas vozes. Aí, o próximo slide. Um fenômeno que aconteceu nesse momento de pandemia, de quarentena, nunca se procurou tanto sobre racismo estrutural no Brasil. Então, as pessoas estão se conscientizando mais, além de que, claro, aconteceram
coisas horrorosas, violentas, por exemplo, que despontou lá com George Floyd, aconteceu muito aqui também. Então, a gente está vivendo realmente esse momento exacerbado, né, de violências e, ao mesmo tempo, de resistências, né? Então, próximo slide. E a gente vê essa tendência na moda de pensar, de resistência, de empoderamento das pessoas que estão na minoria, então negros, mulheres, gays, trans. E aí, por exemplo, a revista El Brasil, que tinha encerrado as atividades, ela volta com essas capas dessas personalidades negras tão importantes, né? Como a gente tem aqui a Djamila, o Gilberto Gil. E o próximo slide. Assim como também o empoderamento de outras minorias que a gente está vendo. Por exemplo, as pessoas gordas, né? O mercado plus size cada vez cresce mais. Isso a gente tem sempre que lembrar que não é um mercado que é bonzinho, que de repente resolveu colocar pessoas pretas, gordas, não é isso, né? Mas existe, ao contrário, existe uma pressão dessas minorias que vão ganhando voz, né? E é o caso das pessoas gordas, e perceberam também como é um nicho de mercado que pode ser aproveitado, né? E lucrativo, que é o do plus size. Então, no contexto da pandemia, que a Denise estava falando, você tem ali estratégias que as pessoas conseguem ver exatamente quais são as medidas da roupa, você tem estratégia das marcas, de você comprar sob medida, então você oferece sua medida e as roupas são feitas. Próximo slide. Outra tendência fortíssima da pandemia, a tendência do autocuidado, que até está sendo criticada, que às vezes tudo gera uma romantização ou então uma capitalização muito forte em cima, né? Mas sim, essa tendência do autocuidado, da yoga, do cuidar da pele, enfim, mas é uma tendência de moda também importante, mas que é urgente nesse momento que a gente está vivendo de crise, inclusive de saúde mental. Próximo slide. Acho que eu vou conseguir acabar num tempo hábil. E, além disso, essa questão do autocuidado também, que o professor Welton estava falando em relação à sustentabilidade, né? Nossos olhares, no momento também que, infelizmente, a questão ambiental está sendo muito prejudicada, né? Mas existe uma tendência das pessoas, elas não só estão pensando no cuidado próprio, mas pensando nas minorias, pensando nos impactos ambientais, nos impactos das sociedades. E aqui a gente tem exemplos, por exemplo, do brechó online, que cresceu mais ainda. A gente tem até umas alunas nossas, a Tuane e a Tainara, que acho que estão nos assistindo, que tem um brechó online, né? E também essa luz que se lançou, por exemplo, as comunidades indígenas, muitas se mobilizaram também para se sustentar fazendo as próprias máscaras. Então, também isso foi uma tendência da pandemia de apoiar essas causas, apoiar essas comunidades, né? As comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. O próximo slide. E aí, como a professora Denise já falou, acho que eu não vou falar muito para não ser repetitiva, né? Algumas estratégias estão sendo usadas, mas acho que tem a ver com essa ideia da sustentabilidade e dessa conscientização, as marcas terem um propósito, né? Na identidade delas, essa experiência de compra que seja confortável, né? Então, quando você entra no site, quando falo confortável, não é só vestir a roupa. Quando você entra no site, existem sites que são confortáveis e sites horrorosos para se navegar. Então, você pode se sentir acolhida desde o momento que você está entrando no site, né? E, inclusive, se estendendo para o suporte ao cliente, como é que essas pessoas dessas marcas vão se comunicar, de que forma, né? Vão se comunicar com os clientes. Outra tendência, que é uma estratégia também, é a questão da positividade corporal. Então, você descrever exatamente a medida de cada peça para a pessoa não comprar um GG achando que vai dar nela e chegar e não dá, né? Até porque a nossa grade é muito confusa.
e a facilidade de troca. Próximo slide. E algumas marcas, como é que se diz? Um fenômeno muito forte da pandemia, que algumas marcas usaram como estratégia foi o shop streaming, né? Que antigamente quem cresceu aí na década de 90 viu muito Shoptime, coisas assim, iogurteiras, enfim, câmeras, né? Vamos tentar não citar nomes, mas hoje em dia é uma tendência o shop streaming, que é como é que se diz, a experiência de compra ao vivo pela internet, né? E as marcas acabam oferecendo vantagens ao consumidor que compra antes nesse shop streaming. Então, as roupas vão chegar antes para esse consumidor que está assistindo. E aí a marca se beneficia de várias formas, né? Porque ela ainda consegue o engajamento. A pessoa que está ali querendo comprar, ela fica ali 1 hora ou mais dali engajada naquela rede social daquela marca. Então, assim, é a solução capitalista perfeita para esse momento, né? O shop streaming. Próximo slide. Outras soluções também que muitas grifes usaram foi o desfile virtual, que a professora Denise também comentou. Aí eu trouxe o exemplo da marca da Rihanna, uma marca de lingerie, Savage Fenty, e eu quis trazer ela até porque a Rihanna, já há tempos, ela promove como é que se diz? A inclusão de corpos plurais, né, nas marcas dela, inclusive de maquiagem, de lingerie, e ela fez essa estratégia de vender o desfile, né, de forma virtual por uma plataforma. E próximo slide. Outro exemplo também foi o Moschino. O Jeremy Scott, que é o diretor criativo, pensou nessa estratégia, né, de fazer um desfile com marionetes, que é interessante, que ao mesmo tempo que é virtual, é artesanal também, te proporciona um encantamento também, que eu acho que tem a ver com esse momento que a gente está pedindo, né? Acho que todos nós, com essa questão mental, estamos pedindo um encantamento e um conforto, um acolhimento. E só para concluir, depois que eu trouxe todas essas referências, essas voltas no passado, esse olhar para o presente, acho importante, eu falo isso principalmente para os meus alunos, mas para todo mundo, quando a gente estuda moda, ou então quando a gente trabalha com moda, mas talvez para todo mundo, é importante a gente perceber que, apesar do momento difícil que a gente está vivendo, a gente pode talvez retirar, pelo menos estamos aqui, né? Estamos aqui e tentar perceber esse presente, esse contemporâneo, se afastando, estudando o passado, pensando no futuro, e não só se deixar ser engolido pelo presente, por essa quantidade avassaladora de informações que a gente está vivendo, né? Se permitir olhar o que está acontecendo com outros olhos e com distanciamento, que eu acho que isso que um sujeito contemporâneo, um estudioso do contemporâneo pode fazer. É isso, espero que não tenha falado demais, gente. Pronto, professora Bárbara? Pronto, desculpa. Não, tudo bem. É porque eu vi que tem algumas perguntas no chat. Aí já de antemão a gente agradece novamente quem está assistindo a gente, os colegas, amigos, alunos, ex-alunos, todo mundo. Aí vocês também podem agradecer também, que é uma alegria muito grande esse encontro e essa mesa redonda aqui. E agradecer novamente a professora Heloísa e a professora Lara, que nos deu o respaldo técnico, né? A professora Lara falou, não fale o meu nome, porque ela é sigilosa e discreta, mas a gente fala, a gente agradece aqui, tá? E você falou, né? Você expôs ela. Eu expus. Eu virei aqui o celular, gente, porque eu vi algumas perguntas, então eu vou subir o chat e aí eu vou ler aqui. Então, só um segundinho, porque a gente estava aqui com o celular virado para dar a palestra, né? Eu lembro que tinha uma pergunta da professora Silvana, aqui, ó. Essa questão... tá, acho que até para mim, então. Essa questão do descarte está relacionada também com o consumo excessivo que o capitalismo necessita para existir. É possível uma indústria têxtil sustentável com esse modelo econômico? Eu acho, o modelo econômico do capitalismo, né? Eu acho que, pensando em sustentabilidade,
É muito difícil. A gente estuda, quando a gente vai estudar sustentabilidade, a gente vê que existe a sustentabilidade forte e a fraca. São esses dois termos que a gente utiliza. A forte é um mundo totalmente idealizado, da qual não se atinge, porque a nossa própria existência aqui no planeta Terra, no caso da civilização humana, ela está impactando de algum modo. Então, o máximo que a gente pode fazer é a sustentabilidade fraca. E mesmo para a sustentabilidade fraca, se a gente se basear no sistema econômico capitalista, não tem como, né? Quando a gente fala, mas a reciclagem é uma coisa boa. A reciclagem é, sim, uma coisa muito boa, mas a gente fala que ela é o tratamento de final de tubo. Ela é um tratamento que a indústria tem que utilizar quando já não houve outras formas de se tratar aquele resíduo. Então, o melhor é você ter um menor custo energético, é você otimizar os processos produtivos. Então, a reciclagem, muitas vezes, nos anos 80, a reciclagem foi vista como uma salvação, uma coisa super bacana. Ela é bacana, mas ela não é a resposta de tudo. Então, a gente teria que realmente repensar questões do próprio capitalismo para a gente poder viver numa sociedade mais sustentável e mais igualitária. Só respondendo à professora Silvana. Que mais? Tem muita gente falando muita coisa bacana. A Tainara, nossa aluna fofa, sobre a indústria 4.0. Será que uma indústria mais automatizada não tiraria o emprego de muitas pessoas? Sim, a minha opinião é que sim. Tiraria o emprego de muitas pessoas, mas com certeza os empresários, ainda mais agora, como eu falei na palestra, com essa questão da pandemia, vão pensar mais fortemente ainda, e não só na questão do têxtil, não, acho que em várias outras indústrias, porque, infelizmente, baseado numa indústria capitalista, se acontece uma pandemia, você vai ter empregados adoentados, você vai ter várias questões. Gente que quer ganhar dinheiro não quer lidar com esse tipo de situação. Então, eu acho que vai ter uma tendência, sim, de automatização, e isso vai ser, sim, muito ruim para muitas pessoas no sentido do emprego, sim. Só mais um segundo. Gente, mandem as perguntas que vocês tiverem, coloca o nome do professor, aí as pessoas falando aqui do Vintage, da professora Bárbara. Professor Welton, só complementando, é importante falar assim, por mais que a gente tenha automação, a gente também tem que ter esse lado humano. Então, assim, por mais que eu otimize todos os meus processos industriais, desde o início lá da minha cadeia de valor, até o processo de compra e vai do processo de compra até a entrega, mas a gente vai precisar de um ser humano ali, fazendo a análise estatística, fazendo monitoramento do sistema. Então, é importante, sim, a gente tem uma queda muito brusca, a gente vai ter realmente muitas pessoas perdendo oportunidade, mas aí é o momento da gente pensar que a gente precisa se capacitar, né? A gente precisa ser um diferencial, no sentido de que você vai ser aquele analista, você vai ser aquele gestor responsável por dar aquele olhar mais humano, porque realmente você precisa, apesar de toda a automatização do processo, você precisa do olhar humano. E eu até anotei o que você falou, eu anotei aqui no meu papelzinho, que você falou, tem que se preocupar com funcionário, com fornecedores, eu anotei aqui porque a gente que estuda a sustentabilidade e essa parte social é totalmente importante. Infelizmente, eu acho que muitas pessoas, empresários e muitas pessoas, infelizmente, não pensam assim. Mas eu anotei o que você falou, esse ponto. Agora, tem até uma pergunta aqui do professor Flávio. Aí, quem pode responder, acho que todos nós, né? Mas começa pela Denise, Bárbara e Welton. Pergunta, como vocês pensam que estaremos inseridos nessa temporalidade dos novos tempos? Né? Como que a gente vai estar inserido, então, pensando desse contexto pós-pandemia? Acho que é essa a pergunta. Aí pode ser nessa ordem, Denise, Bárbara e Welton. Como é que a gente vai estar inserido no sentido do segmento da moda? Né? A gente está vendo aí muitas oportunidades, né, de negócio, principalmente espaços de coworking, oportunidades de trabalhar em cooperativas,
né? A gente pode aí se juntar e criar mini confecções. Então, assim, a gente tem muita, apesar de ter a perda, né, do apelo de compra, mas a gente tem aí o apelo no sentido do cuidado, no sentido do bem-estar, né? Então, como a professora Bárbara falou, a gente tem muito aí essa questão da promoção, de promover a produção de máscaras, de promover a produção de EPIs, né? A gente vê um crescimento muito forte aí no healthcare, que é na parte de hospitais e clínicas, muito forte nos itens esportivos. Então, a gente acredita que esse mercado a da moda, orientado para a produção de EPIs, por exemplo, porque eu, enquanto médica, enquanto enfermeira, eu não gostaria de estar, por exemplo, dentro de hospital, né, usando aquela minha máscara sem uma estamparia, né, sem uma modelagem, sem um corte diferente. Eu quero me sentir bem, eu quero sair um pouco desse espaço, que é o espaço do hospital, esse espaço, né, que é da doença, de dificuldade. Então, uma forma da gente se manter no mercado a gente lê aí alguns estudos do Sebrae, da Fundação Getúlio Vargas, que a gente vê que a moda ela pode se inserir aí nessa crescente de produção de EPIs, que vai desde o avental, né, a proteção para os pés, né, tem a máscara, enfim, tem o protetor auricular, né, nós temos aqui os óculos, enfim. Então, a gente pode usar aí o segmento de healthcare como uma forma da gente se manter aí, não vou dizer agressivo, mas se manter ativo no mercado, se reinventando no mercado. Eu acho que, assim, como eu tinha dito, essa questão da moda, do vestuário, ela não se esgota, né? Porque é uma necessidade humana. Mas em relação também ao mercado de moda e as tendências, eu acho que a gente está vivendo um momento muito único. Vocês estão me ouvindo bem? Eu fui entrar no YouTube, minha internet está muito ruim. Ah, tá. Porque, nossa, a imagem está tão ruim. A gente está vivendo um momento único desse mundo virtual muito presente agora por livre e espontânea pressão, né? O mundo virtual acontece muitas vezes mais do que o real. Então, o que eu acho que é diferencial também desse mundo contemporâneo, dessa temporalidade que o Flavinho estava comentando, é que parece que a gente está com sobreposições de tempos, né? Porque parece que o presente ele acontece em vários tempos ao mesmo tempo. Não sei se está fazendo claro, né? Mas é que existe o mundo que está acontecendo real, o mundo virtual. Então, acho que isso vai impactar também, já está impactando os desfiles, por exemplo, como é que vai ser essas sazonalidades. Será que vai ter algum impacto, já que as pessoas também estão mais em casa? Será que a gente já tem uma inserção, por exemplo, nos desfiles, que antes era mais primavera, verão e outono e inverno? A gente já tem de uns tempos para cá umas mudanças de pequenas coleções no meio dessas temporadas, né? De outros tipos de coleções, de resort e tudo mais. Então, como é que eu acho que isso vai impactar também essa sazonalidade das tendências, dos lançamentos de desfile, essa questão da gente estar vivendo muito dentro de casa e se conectando. E isso que eu estou falando, essas camadas de tempo que estão acontecendo. Então, o desfile está acontecendo ao vivo, mas está acontecendo no virtual. Como é que é o lançamento no virtual? Então, acho que isso influencia, isso impacta muito fortemente. É isso. Eu concordo com vocês, tanto que no começo da minha palestra eu fiz aquela pergunta para as pessoas refletirem: vocês compraram roupa esse ano, compraram online, foram na loja física? Porque teve uma questão dessa, né? Um pensamento assim, o ser humano vai se reconectar consigo mesmo e com as outras pessoas e tudo vai ser muito lindo e eu acho que não aconteceu muito isso não, né? Assim, eu acho que teve alguns pontos de reflexão, acho que teve algumas questões, mas eu acho que não. E aí acho que algumas tendências de modos de vida vieram para ficar. Pelo menos para a nossa geração, assim, né? Por exemplo, questões de limpar toda a compra, lavar a mão e andar com álcool em gel sempre na vida, e ter álcool em gel em todos os lugares da vida.
essa questão do que a professora Bárbara colocou, aumento da compra por máquina de costura, não foi isso? E aí eu me lembrei da professora Milena, que inclusive está aqui nos prestigiando, que ela comprou a máquina de costura dela em plena pandemia para fazer as máscaras e tudo mais. Então são essas questões que eu acho que veio para mudar. Algumas coisas de modo de vida, mas não da interação propriamente entre as pessoas. Aí eu acho que não. Aí vamos ver aqui, tem mais perguntas. Até porque também, só enquanto você procura, a gente vivendo nesse sistema capitalista, né? Tudo é capitalizado. Eu sempre falo isso também para os alunos, né? Então, se surge, por exemplo, uma tendência de comer bem, comer melhor, aquilo vai ser capitalizado. A tendência do autocuidado, aquilo vai ser capitalizado. Então tem sempre essas mãos todas, né, acontecendo. Mas vai para a próxima pergunta, depois eu até quero comentar em relação dessa ergonomia que a professora Gabriela falou aqui dos EPIs. Ah, tá. A Ana Carolina Canuto perguntou, acho que é a professora Denise. Professora Denise, como começar a empreender agora nessa pandemia? É válido nesses tempos? Caramba, pergunta show do milhão, Ana Carolina. Mas, olha, é difícil a gente empreender sem estar na pandemia, a verdade é essa, né? Eu sempre falo, ou você sendo empreendedor, ou você sendo empresário, é difícil você iniciar um negócio. Mas fato é que, assim, durante a pandemia, é importante você o quê? Se você conseguiu identificar uma oportunidade que você acredita que realmente é uma oportunidade, que você pode, de alguma forma, levar isso para frente, pode valer a pena sim. Só que, o que você precisa fazer? A gente sempre fala em sala de aula que é importante você passar por todos os aspectos do processo empreendedor. Então, você não vai começar, você teve a ideia, converte isso em uma oportunidade, torna isso em um produto ou um serviço, já de repente já começa a colocar para vender. Não é assim que a gente faz, né? Você precisa, né? Enquanto profissional da moda, ou seja lá, qualquer outro tipo de profissional, é importante que você, primeiro, pesquise sobre o segmento, pesquise para saber se realmente já existem pessoas que produzem esse tipo de peça, vendem esse tipo de ideia, vendem esse tipo de oportunidade. É importante você conversar com lojistas ou pessoas que já atuam na área nesse momento de pandemia para entender todo esse cenário. É importante que você se atualize, né, que você leia artigos, se informe diariamente para entender o comportamento do mercado. Outro ponto também que a gente fala muito, que a partir do momento que você já tem aí a ideia da peça, a ideia do produto, do serviço, é importante você o quê? Fazer uma prototipagem, né, dessa peça. Se a gente considerar aí um cenário anterior, que a gente poderia ir para a rua, né, e promover, perguntar ali para você, que eu falo muito isso, você é empreendedor, você tem que ir para a rua, né? Você tem que ir ali tentar vender o seu produto, tentar mostrar a proposta de valor do seu produto para entender se realmente o seu produto atende a necessidade, né, do cliente. Então, assim, anteriormente eu falaria para você, vai para a rua, cria o seu protótipo, menina, vai para a rua, né, mostra aí a sua ideia, né, faz uma pesquisa de mercado. Mas hoje, eu já te falo o seguinte, você pode fazer o seu protótipo, né, você pode fazer uma pesquisa de mercado, só que na modalidade virtual, na modalidade online. E quando eu falo pesquisa de mercado, é o seguinte, é você mostrar esse produto no sentido de que aquele seu potencial cliente, primeiro, você descobrir quem é seu cliente. E se você acredita que ele é o cliente, o que ele quer? Será que seu protótipo ele atende a uma necessidade dele? Né? Será que a peça ela segue a modelagem, ela tem elasticidade, ela tem a tecnologia, o conforto que ele procura, ou não só peça, mas qualquer outro tipo de produto. Então, faça a sua pesquisa de mercado do modelo virtual, use instrumento de pesquisa, questionário, rede social, enfim. Primeiro, entenda se realmente você vai ter uma resposta do mercado, para depois você aí mensurar os custos disponíveis que você tem, o recurso que você tem disponível, né, para investir. Recurso que eu digo não só recurso financeiro, mas é um recurso de energia, né? É importante você avaliar se você realmente está aí disponível, se pode valer a pena, né? Reveja seus custos, faça seu plano de negócio, faça o seu canvas, pense aí num modelo de negócio, converse com pessoas experientes, e aí sim, depois de tudo isso, que aí, de repente, você pode começar vendendo numa pequena escala no primeiro momento,
utilizando aí as modalidades online. Mas é assim, se você vê uma oportunidade de você... Quando eu falo modalidade online, né? Se você vê uma oportunidade, de repente, de vender, de ter um e-commerce, né? De ter um marketplace, existem vários tipos de marketplace aí, né? Inclusive do segmento da moda, a gente tem Tricai, da Fit, você também tem outros que é Submarino, né? Loja Americana, enfim, Amazon.com, então assim... mas pensando tudo isso, que é importante que você tenha um CNPJ, é importante que você tenha uma estrutura mínima para você se inserir nesse mercado. Mas há, sim, oportunidade, sim. Só para complementar, antes de passar a palavra para a professora Bárbara, aí quando você vê a oportunidade para empreender, empreenda, mas também pense nos seus recursos, nos recursos naturais, pense na mão de obra, na identidade local, em tudo aquilo que você quer inserir dentro do seu produto, para que ele seja um diferencial. Agora, a professora Bárbara. Não, eu vou comentar algumas perguntas e comentários aqui. Uma pergunta um comentário que fez da Hilda, né, a nossa aluna. Ela comentou que, inclusive, o álcool gel agora, que virou um acessório indispensável, né, para se viver dentro e fora de casa, né? O álcool gel também está entrando nessa questão das tendências de moda, né? Uma questão mais cosmética, enfim. Isso é fato. Acho que assim como as máscaras, talvez também seja outra oportunidade para quem quer, já que está falando de empreendedorismo, né? Eu mesma já recebi anúncio de marcas de bolsas que antigamente faziam só bolsas, agora estão vendendo porta-álcool gel para pendurar na bolsa, ou para virar tipo um colar de álcool gel. Daqui a pouco a gente vai usar brinco de álcool gel, vai aparecer. Mas assim, eu já tinha antes da pandemia, inclusive, eu sou muito visionária pelo jeito, porque eu comprei para mim, e desde presente, eu comprei um porta-álcool gel bonitinho, sei lá o que mais. Mas agora sim, tem de vários, tem de couro, super bonito. E em relação, mas eu acho que é uma outra oportunidade, além das máscaras, né? Então tudo vai virando acessório, tudo a gente vai podendo melhorar. E acho que é tanto estético, né? De ficar mais bonito, de você se pendurar na bolsa, mas também de prático. Ao invés de você tirar seu álcool gel de dentro da bolsa, às vezes você ter ele como um lindo colar de álcool gel para tirar do pescoço. Lindos brincos. Em relação ao que a professora Gabriela comentou da ergonomia do EPI, fato, né? É interessante como o EPI, por exemplo, para os médicos, enfim, que sempre lidaram com esse contexto de contágio, né? E a gente viu vários médicos reclamando, assim, ficaram assim, com escoriações mesmo, roxos, enfim, são EPI, para quem não sabe, equipamentos de proteção individual, né? São equipamentos que machucavam mesmo, ainda machuca. Mas isso, assim, há muito tempo que machuca, e eu não sei também se existe uma mudança, se estão o tempo inteiro tentando melhorar ou não, mas fato é que, com o advento da pandemia, que as pessoas começaram a produzir suas próprias máscaras, houve várias mudanças, as próprias pessoas começaram a surgir com novas ideias. Então, não estou falando assim para o médico, mas, por exemplo, nas máscaras de uso cotidiano das pessoas, se a gente vê, as primeiras máscaras eram mais ou aquele tipo de modelo. A gente tem várias modelagens de máscara, né? Professora Heloísa, aí, se estiver vendo, que é de professora de modelagem, a gente teve muita máscara feita com pregas mesmo, né? Depois a máscara com 2 lados, né, que tem um molde que se repete, e agora, só que aí isso foi com o uso, foi se vendo, essa aqui abafa muito a respiração, então eu não consigo respirar. Essa aqui, então vamos fazer uma assim, que seja tipo um bico de pato, só que o bico de pato eu começo a falar, a máscara começa a descer. Né? E aí agora vieram com uma nova modelagem, que é a modelagem que chama modelagem 3D, que então tem um triângulo aqui, uma faixa aqui, que a pessoa, por exemplo, o repórter que está ali falando o tempo inteiro, aquilo não vai se movimentar. E outros exemplos, como eu dei também, né, pessoas que praticam exercício físico, então tecidos que não vão pesar tanto, então que não vai precisar pendurar na orelha. Então, eu acho que essas adaptações, essa ergonomia
dos EPIs, ergonomia no sentido da modelagem, no sentido do conforto do tecido, inclusive no sentido capitalista, porque começaram a pensar em máscaras, por exemplo, você compra a máscara, que já é cara, e aí você tem que usar o filtro. E aí você tem que comprar filtros. Então, olha que genial essa forma de fazer você gastar dinheiro e jogar mais coisa no lixo, né? Tô falando de uma forma irônica, obviamente. Você tem que comprar filtros, né, para alimentar a sua máscara. Enfim, mas eu acho que essas mudanças de ergonomia para melhor uso, acho que elas já estão acontecendo, mesmo que seja de forma mais caseira entre as pessoas e algumas marcas. Eu não sei no contexto, por exemplo, de hospital, se essas mudanças já estão acontecendo. Tá bom. Eu vou responder mais uma pergunta da Tainara, aí vai dar tempo de responder mais uma pergunta, aí vocês mandam no chat, porque às 16 horas a gente tem que terminar. Foi perguntado para mim qual que é o melhor jeito, então, de descartar as máscaras, né? Eu não sou, assim, nenhum super grande expert de descarte de tecido contaminado, mas a gente sabe, então, que essas máscaras, elas podem conter um risco biológico, e isso é uma coisa bastante séria. Então, assim, o descarte de uma máscara de tecido que já foi lavada e higienizada, ela vai ser descartada como qualquer outro têxtil. Ela pode ser reciclada, ela pode ser descartada como qualquer outro artigo de vestuário. Já essas máscaras que a gente usa só uma vez, essas descartáveis de não tecido mesmo, o ideal é que elas fossem colocadas dentro de um saquinho plástico e descartadas num lixo específico, né? Porque seria, então, um material contendo um risco biológico grande. Mas, assim, isso falando num sentido meio idealizado da situação, porque a gente sabe que em casa mesmo e tudo mais, a gente não tem muitos recursos sobre isso, sobre essa logística reversa, tanto em relação a qualquer tipo de têxtil, ainda mais o têxtil que está contaminado, então. Só para finalizar, né, os lixos hospitalar, por exemplo, ele é queimado, ele não é nem descartado, nem aterro, nem nada, nem pode ser. Ele tem toda uma questão muito específica por conta do risco biológico que ele tem. Então, imagino que a questão da máscara, nossa, seja a mesma coisa. É que agora a questão da máscara, ela saiu dos consultórios e dos hospitais e agora está no mundo inteiro, na nossa vida de pessoas que não são médicas nem nada. Mas é isso. Eu acho que eu consegui mais ou menos responder. Agora vamos ver aqui mais uma pergunta. Se tem, né, mais alguma pergunta? Acho que não tem, não. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Deixa eu passar a palavra, então, para a professora Denise e professora Bárbara para a gente fazer o encerramento, então, e depois eu finalizo. Professora Denise. Sim, eu quero agradecer aí a todos vocês por estarem aqui hoje, né? Por estarem nessa live aí da nossa terceira semana acadêmica. Nós, quando eu digo nós, é todo o Instituto do Campus Belford Roxo, nós preparamos aqui tudo com muito cuidado, né? Com muito carinho para vocês. De alguma forma, é a nossa retomada, né? Para a nossa modalidade online. De alguma forma, o primeiro contato aí que nós passamos a ter aí durante a pandemia, né, em termos de contato, relação aluno-professor, relação professor e alguns profissionais da área, enfim. Então, agradeço vocês terem aí disponibilizado o tempo de descanso de vocês. Hoje é feriado, Dia do Comércio, então tem muita gente que poderia estar descansando, mas está aí. Muito obrigada, gente. E continuem, né, assistindo as palestras, continuem, enfim, que nós temos aí às 16 horas a professora Jaqueline, depois temos o professor Sabrá, enfim, a professora Lucinha, então continue conosco. Bom, eu também queria agradecer vocês estarem aqui, né, num momento delicado que a gente está passando, mas acho também a gente se propor a se ouvir e a pensar o que está acontecendo também. E significar esse momento também pode ser importante até para a nossa saúde mental, né? Tenho percebido isso. Enfim, e gostaria de desejar que todo mundo continue saudável, vamos cuidar da nossa saúde, e gostaria muito de pedir também consciência nesse momento que a gente está vivendo, né? Cuidem-se, pensem nos outros também, a pandemia ainda não acabou, gente, então vamos ter
cuidado e atenção. Obrigada. Vamos seguir nossa semana. Eu tenho só o quê? 15 segundos. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso, adoramos. Continuem prestigiando as lives da nossa semana acadêmica. A gente está muito feliz, tá bom? Grande beijo para vocês todos. Beijo, gente. Beijo. Beijo.